Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós nesse dia, que é o 16, de maio de 2022. Estamos aqui dando graças a Deus, pela conservação das nossas vidas e por tudo mais que Ele tem nos feito, pela vida que Ele nos deu, pela criação, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos que Ele nos tem dado, pelo entendimento, pelo discernimento da igreja, pela companhia dos irmãos, pela congregação da igreja, onde nós desfrutamos, irmãos, de toda a alegria, Desfrutamos do convívio com os irmãos que creem no Senhor Jesus e no seu Pai, e no Altíssimo Deus que criou os céus e a terra, por Jesus Cristo, que cremos, no sacrifício que Ele fez ali no madeiro. Nós cremos em tudo que está escrito, a respeito dEle, tudo que está escrito nas suas palavras, que Ele revelou para os seus profetas e os seus apóstolos. E amém, irmãos? E graças a Deus. Então, vamos continuar aqui, com a nossa pequena meditação. Nós vimos aí, estamos vendo aqui de novo, a carta às 7 igrejas lá do Apocalipse, Vimos aqui que na igreja de Éfeso, o ministério, estava absorvendo coisas que eram contrárias à sã doutrina e pior, estava ensinando, certo? O Senhor Jesus fez uma correção para eles, certo? E ele disse mais o que? Olha, se você não se arrepender e não voltar ao que era, eu vou tirar do seu lugar o teu castiçal. A congregação que te ouve, a congregação que você é o ministro dela. Então, meus irmãos, ao longo dos tempos, o que aconteceu? Nós sabemos que o ministério foi infiel à palavra, Ele já disse aqui em Éfeso que uns abraçaram a teoria dos nicolaítas, que era o quê? Ao que parece, os nicolaítas defendiam uma hierarquia na igreja, certo? E outros que estavam ensinando coisas, do tipo, isso aí são ritos, são rituais, para que você vai fazer isso? Negócio de fazer a ceia, de comemorar, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, não existe mais não. Começou por lá, e vem aí através dos séculos. E aí nós vemos aqui, que na carta a Esmirna, ele só tem elogios aqui, Aqui o ministério estava firme, Está dizendo aqui, eu sei as tuas obras, a sua tribulação, é no capítulo 2 e no versículo 9 em diante, Eu sei as tuas obras, tribulação, pobreza, mas tu és rico, E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Então as sinagogas dos judeus se tornaram sinagoga de Satanás, não só dos judeus, como também de quem contestava, os ensinamentos de Jesus Cristo e dos apóstolos, E ele vai dizer que ainda tem um elogio, nada tema das coisas que há de padecer. Não teme não, continue, certo? E vai acontecer o seguinte, o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então esse ministério aqui, ele estava cumprindo, com a sua missão, Essa estrela aqui, A estrela é o ministério, o castiçal
é a congregação e a igreja, como está escrito ali no capítulo 1, versículo 20, né? Como nós já vimos, né? Aí na terceira carta a Pérgamo, nós vamos ver aqui correções, ó. Esse ministério aqui estava perdido, né? Está perdido, estava perdido, né? Eu sei as tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negaste a minha fé, né? Certo? Ele ainda fala aí do Antipas, né? Que era um irmão que foi fiel até a morte. Mas aí ele vai fazer uma correção, ó. Poucas de coisa tem contra ti, porque você está aí, né? Tem gente aí que está seguindo a doutrina de Balaão e você está calado, você não está corrigindo, né? Certo? Tem também os que negam a doutrina, né? Os que seguem a doutrina dos nicolaítas. O Balaão era o quê? O Balaão era as pessoas que cobravam, né? Para pessoas que eram do ministério e que cobravam dinheiro para poder, né? Assistir os irmãos, digamos assim, né? E os nicolaítas eram aqueles que defendiam hierarquia. Não, tem que ter uma hierarquia. Quem manda mais é o bispo, né? Já tinha aquela história de que o bispo lá de Roma, né, era que mandava nos outros bispos, né? O bispo ele estava sendo preparado para ser um rei na área dele, né? Certo? Como nós vamos ver aí, né? Depois que degringolou, né? Digamos assim, aqueles que foram removidos do seu lugar, né? Porque ele não disse que ia tirar do seu lugar o castiçal. Então ele tirou, que castiçal é esse? Esse castiçal são as virgens prudentes, né? Então ele tirou as virgens prudentes daquele ministério e o ministério continuou lá com outras pessoas, né? Um grande número, o, porque a congregação que foi tirada é o remanescente, são poucas pessoas. Ó, pequeno rebanho, são poucas pessoas, pelos séculos dos séculos, são muitas não. Aí a multidão ficou lá com aqueles, né, com aquele ministério, com aquelas estrelas errantes, né? Se tornaram estrelas errantes, porque absorveram, né, teorias e filosofias contrárias à palavra e estavam ensinando, né? Estavam ensinando. Então ele faz uma correção. Aí no versículo 16 do capítulo 2, a igreja de Pérgamo, ele diz assim, ó, arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti contra eles e batalharei com a espada da minha boca, né? Você tem que se arrepender. Se você não se arrepender, eu vou tirar o teu castiçal. E foi isso que o Senhor Jesus fez, né, depois da morte dos apóstolos. Foi retirando os castiçais. E os remanescentes permaneceram aí, né? Que até hoje nós estamos aí, né? E estamos nos queixando de que somos remanescentes. Aí vem a carta à igreja de Tiatira, ó. O que foi encontrado lá, né? Então o Senhor Jesus, ele conhece as obras do ministério, ele sabe que o ministério, não só o ministério, como qualquer pessoa que diz que creu. Eu conheço as tuas obras, conheço o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, né? Mas tenho contra ti que tu era Jezabel, né? Mulher profetiza, né? Que está ensinando aí, né? Enganando os servos, né? Os meus servos. E eu dei tempo a ela, dei tempo a você, dei tempo a ela para que ela se arrependesse, né? E se ela se arrepender, tudo bem. Se não se arrepender, né? Certo? Ferirei de morte seus filhos, né? Darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira. Olha, ele se referindo aqui aos remanescentes, ó.
certo, Senhor Jesus? A todos quanto não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Vamos parar por aqui, né, irmãos, hoje. Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser, e paz seja com todos nós, e misericórdia, e graça e amém.